Agora a gente vai entrar na questão 4 da lista do Greg. Nessa questão, o comando não veio nela, junto dela, eu vi a lista e não tem a pergunta. Mas geralmente, nesse tipo de questão, ele vai pedir duas coisas: a aceleração do sistema e a tração do fio, como vai ser na questão 5. Vamos lá. Para isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. A gente vai analisar bloco por bloco quais as forças que atuam nele. Toda a questão de dinâmica de bloquinhos, quando a gente tem mais de um bloquinho, a gente vai fazer isso. A gente vai analisar quais as forças que atuam em cada bloco. Então vamos lá para o bloco A primeiro. A gente tem... Tá aqui com o bloco A. E quais forças vão atuar no bloco A da gente? A gente vai ter o peso. Peso de A. E a gente vai ter a normal, que é a força de contato entre o A e o chão. Elas também, nesse caso, não vão provocar aceleração e nem compressão nesse bloco, porque elas vão se anular. Mas nesse caso, a gente vai ter uma força de tração puxando o bloco A para cá. Eu vou chamar ela de tração. Só de tração, não tem importância a gente chamar ela só de tração aqui, que é a força que aparece em cordas. A força que aparece sempre que você tem uma corda sendo tracionada, ou seja, puxando alguma coisa, a gente vai ter uma força de tração. E agora no bloco B, o que a gente vai ter é essa mesma tração para cima. E o peso de B para baixo. Nesse caso, o peso começa a fazer importância para a gente, porque peso e tração não são iguais, porque se eles fossem iguais, o sistema todo ia estar em repouso. E essa tração é igual a essa. Por quê? Porque essa tração ela aparece aqui. Bem aqui está essa tração. E essa tração aparece aqui. Todas as vezes que a gente tiver uma força de tração, ela vai ser a mesma em todos os pontos da corda. Então, no ponto de A, ela aparece, e no ponto do B, ela aparece. E elas são iguais. Então, essa tração que aparece aqui pra gente é igual a essa tração que aparece aqui. Agora, vamos resolver o exercício em si. Como é que a gente faz? A gente volta para aquele sisteminha nosso. Lembrando que, primeiramente, a gente acha a aceleração, depois a gente acha a tração. No A, a força que exerce a aceleração do sistema nele é a tração, porque peso e normal elas se anularam. Então, tração é igual, usando a fórmula da segunda lei de Newton, massa de A vezes a aceleração do sistema. E para o B, a gente vai fazer que B menos a tração, que o peso de B, menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração do B. Vezes a aceleração do B, que é a aceleração do sistema todo. Por que a gente sabe que o peso é maior que a tração? Porque se a tração fosse maior do que o peso, o sistema ele não entraria em movimento. E nesse caso, se fosse maior mesmo, então a gente teria o B subindo e o A sendo puxado para cá. Como não existe essa força que puxa o A para a esquerda, então o B não pode subir
então a tração não pode ser maior do que o peso. E como a gente viu que para o exercício dinâmica, a primeira força é a maior e a segunda é a menor, a gente faz que peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Tração e tração cortam. A gente tem que peso de B é igual a massa de A massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. A gente coloca a aceleração em evidência de novo. A gente vai ter que peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Isso aqui a gente volta para aquela formulazinha que eu ensinei, que F, que é a força resultante do sistema, é igual a soma das massas vezes a aceleração. A gente poderia ter percebido que o peso de B aqui, já seria a força resultante, porque ela era a única força que poderia produzir a aceleração do sistema, já que tração aqui e tração aqui são duas forças de ação e reação. Uma força traciona o B e outra força traciona o A. Então, elas não produzem aceleração do sistema, apenas o peso de B. Então, o peso de B seria a resultante do sistema, e a gente poderia jogar na fórmula logo. Peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, sempre que você se deparar com uma questão com dois bloquinhos desse jeito, somente dois bloquinhos, e você tem um que está com peso para baixo e outro parado lá em cima, sem atrito, igual o exercício fala, a força resultante é o peso de B, e você pode falar que peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração, e assim você acha a aceleração do sistema. Vamos resolver aqui essa equação. A gente tem que o peso de B é 1 vezes a aceleração gravitacional, que é 10. Então, a gente vai ter que 10 é igual a massa de A, 4, mais massa de B, 1, vezes a aceleração. A gente vai achar que a aceleração é igual a 10 dividido por 5. Então, a gente vai ter que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando como é que a gente achou a força peso aqui. Peso de qualquer coisa é igual a massa dessa coisa, vezes a aceleração gravitacional, que a gente sempre chama de G. No caso, o peso era de B, a massa era de B, e a gravidade é a aceleração gravitacional. Como o peso de B é a massa de B, que era 1, vezes a aceleração gravitacional, que é 10, que o exercício deu pra gente que é 10, então o peso de B era 10 newtons. Por isso que a gente usou aqui 10 newtons. Agora, a resolução do exercício 4, a gente vai descobrir qual é aquela tração nos fios. A gente pode usar qualquer uma dessas fórmulas, como a gente fez no exercício 3. Eu vou fazer com as duas novamente. A tração, eu recomendo sempre fazer... virar aqui. Recomendo sempre fazer com esse bloco, porque esse bloco aqui só a força de tração que acelera ele. E no bloco B tem duas forças, uma que acelera ele, outra que desacelera. Então, eu recomendo sempre usar a fórmula desse bloco, que é essa.
Mas a gente também pode fazer usando a do bloco B, que é a de baixo. Vamos voltar aqui para a gente resolver. A tração é a massa de A, que no caso ali era 4, vezes a aceleração do sistema todo, que é 2. Então, a tração no fio é 8 newtons. Por que que a gente achou em newton? Porque nossa massa está em quilo e a nossa aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue encontrar em newton. Agora, vamos fazer com a outra, que é peso de B. Peso de B. Vou colocar logo, a gente já descobriu que o peso de B é 10. Então, vamos pôr logo 10. Foi aquela explicação sobre a aceleração gravitacional nossa. 10 menos a tração é igual a massa de B, que é 1, vezes a aceleração, que a gente achou que é 2. Passa para lá o 10, fica menos T, é igual a 2, menos 10, menos T é igual a menos 8. Então, T é igual a 8 newtons. A gente encontrou o mesmo resultado porque é a mesma tração.